A maioria dos casais de Winx Club nasce no caos. Brigas, ciúmes, discussões. Mas existe um casal que nasce no completo oposto disso. Flora e Elia. Eles não começam com rivalidade. Não começam com tensão explosiva. Nem com conflitos constantes. Eles começam no silêncio. E justamente por isso, o relacionamento deles pode ser um dos mais interessantes de toda a série. Porque Flora e Elia representam algo raro nas histórias. Um amor que cresce devagar. A maioria dos romances em histórias começa com intensidade, discussões, competição, tensão. Mas Flora e Elia começam com calma. O relacionamento deles funciona quase como a própria natureza que a Flora controla. Ele cresce devagar, precisa de cuidado. E nunca é forçado. Elia não invade o espaço emocional da Flora. Ele não pressiona ela a mudar, nem exige respostas imediatas. E Flora também não tenta transformar Elia em alguém mais agressivo ou mais impulsivo. Existe um respeito natural entre os dois. É um amor que entende algo muito importante. Nem tudo precisa acontecer rápido. Algumas coisas simplesmente precisam de tempo para florescer. Elia também é um personagem muito diferente dentro da própria equipe dos especialistas. Se você olhar para os outros, cada um representa um tipo clássico de herói. Brandon é o guerreiro confiante. Sky é o príncipe heróico. Riven é impulsivo e agressivo. Tim é o estrategista lógico. Mas Elia segue um caminho completamente diferente. Ele é artista. Ele desenha, escreve poesia. E sempre prefere evitar violência quando possível. Isso cria um contraste muito interessante. Porque Elia ainda é um especialista. Ele sabe lutar. Mas ele não luta para provar força. Ele luta apenas quando é necessário. Isso mostra uma masculinidade muito mais tranquila. Uma masculinidade que não precisa provar valor o tempo todo. E isso combina perfeitamente com Flora. Porque ela também não é uma personagem agressiva. Os dois criam um relacionamento que não depende de conflito para existir. Dentro de Winx Club, muitos casais são definidos por altos e baixos emocionais. Brigas, mal-entendidos, drama constante. Flora e Elia seguem um caminho completamente diferente. O relacionamento deles provavelmente é o mais calmo de toda a série. Elia não pressiona Flora quando ela se sente insegura. Flora também não tenta mudar a personalidade tranquila dele. Existe um respeito natural pela individualidade de cada um, e isso cria um relacionamento muito estável. Mas existe um detalhe interessante quando comparamos esse casal com outro relacionamento maduro da série. Stella e Brandon. Stella e Brandon também são um casal maduro. Eles se provocam, brincam, discutem às vezes, mas quase sempre com leveza. Existe humor no relacionamento deles. Existe energia. O romance deles costuma ter um tom mais divertido e dinâmico. Flora e Elia têm um tom completamente diferente. O relacionamento deles é muito mais silencioso, mais introspectivo. Os dois são personagens muito internos. Flora é sensível, tímida e muitas vezes guarda seus sentimentos. Elia também é introspectivo, artístico e extremamente calmo. Por isso o relacionamento deles tem um clima quase melancólico. Não no sentido de tristeza, mas no sentido de profundidade emocional. Enquanto Stella e Brandon representam uma maturidade mais leve e solar, Flora e Elia representam uma maturidade mais silenciosa e emocional. Dois tipos diferentes de relacionamento maduro. E isso torna o universo de Winx Club muito mais interessante. Flora é uma das personagens mais gentis de Winx Club. Ela é empática, paciente, cuidadosa, mas ao mesmo tempo, ela também tem uma grande insegurança emocional. E isso cria um contraste muito interessante. Porque Flora é extremamente poderosa. Ela controla a natureza. Mas mesmo assim, ela ainda luta para acreditar em si mesma. Esse conflito interno aparece várias vezes na série. Flora teme não ser forte o suficiente. Não ser corajosa o suficiente. Ou até não ser digna do amor que recebe. Elia nunca tenta consertar isso. Ele não força a Flora a mudar. Ele simplesmente cria um espaço onde ela cresce no próprio ritmo. E com o tempo, ela floresce. Existe também um simbolismo muito bonito nesse casal. Flora representa a natureza viva. Vida que cresce, que muda, que floresce. Elia representa algo diferente. Ele é artista. Ele observa o mundo e transforma o que vê em arte. Se você olhar simbolicamente para isso, Flora cria, Elia contempla. Natureza cria vida. Arte interpreta essa vida. É quase como se o relacionamento deles fosse um diálogo silencioso entre duas forças. Natureza e arte. Uma inspira a outra. Outro detalhe interessante é o tipo de conflito que aparece nesse relacionamento.
Em muitos casais da série, o conflito é externo. Brigas, rivais, discussões. Mas com Flora e Elia, o conflito quase sempre é interno. Ele vem de sentimentos. Da insegurança da Flora, do medo de não ser suficiente, ou do ciúme que surge quando alguém do passado de Elia aparece. Esse tipo de conflito cria uma narrativa muito mais emocional, porque o problema não é o relacionamento em si, é o crescimento interno dos personagens. Talvez a coisa mais interessante sobre Flora e Elia seja a forma como o amor deles funciona. Eles não são possessivos. Elia não trata Flora como alguém que precisa ser protegida o tempo todo. E Flora não exige que Elia prove constantemente o amor dele. Eles não vivem aquele padrão de romance baseado em frases como "Você é minha" ou "Prove que me ama". O que existe entre eles é algo muito mais silencioso. Confiança. E isso volta novamente para a simbologia da própria natureza. Plantas não crescem quando você tenta puxar elas para cima. Elas crescem quando você cuida, quando você espera, e quando você respeita o tempo do crescimento. E talvez seja exatamente por isso que Flora e Elia tenham um dos relacionamentos mais únicos de Winx Club. Porque o amor deles não explode. Ele floresce.